Você provavelmente já jogou algum jogo do Sonic, pelo menos uma vez na vida, não é verdade? Mas é um jogo do ouriço, sim, o Sonic é um ouriço, que você nunca jogou e provavelmente jamais vai querer jogar. Conheça a história de Sonic.exe, o game demoníaco do mascote da Sega. Existe uma coisa que o ser humano sempre irá temer: o desconhecido. Existe outra coisa que faz o ser humano entrar no desconhecido alheio, até mesmo aos perigos que ele pode representar: a curiosidade. A curiosidade é o que nos move adiante e nos empurra para novas descobertas, algumas boas, outras nem tanto. E foi a curiosidade que levou um pobre fã do Sonic aos piores momentos de sua vida, na lenda aterrorizante que você vai conhecer agora. Tom estava em sua casa jogando tranquilamente o famigerado game Sonic Unleashed, quando, ao olhar pela janela, reparou que o carteiro havia acabado de deixar as correspondências em sua caixa de correio. Ele então pausou o game e foi apanhar as correspondências. Ao abrir sua caixa de correio, viu que o carteiro havia deixado apenas uma caixinha de CD e uma carta. Pela letra, Tom reconheceu que a carta era de seu amigo Kyle, de que Tom não tinha notícias há 2 semanas. Em letras estranhas, como se estivesse com dificuldade para escrever, Kyle dizia: Tom, eu não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma antes que fosse tarde demais. E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim, e se você não destruir este CD, ele irá atrás de você também. Ele é rápido demais para mim. Por favor, Tom, destrua esse disco antes que ele venha atrás de você também. É tarde demais para mim. Destrua o disco e você o destruirá. Mas faça isso rápido ou ele irá pegar você. E nem mesmo jogue esse game. É isso que ele quer. Apenas destrua, por favor. Kay. Tom estranhou a carta de seu melhor amigo, sumido há 2 semanas, mas levianamente ignorou os avisos do game. Devia ser algum tipo de pegadinha, afinal, o que um simples game poderia fazer mal a ele? Era apenas um game, nada mais. Tom pegou o CD, um simples disco sem nada de especial, onde lia seu nome Sonic.exe, escrito com caneta permanente. Ao ver o nome Sonic, Tom ficou muito empolgado, pois era um fã do ouriço. Então tratou de colocar o CD em seu computador para jogá-lo. Após a instalação, a tela de abertura do game apareceu. Era o primeiro game do Sonic, um clássico que marcou gerações. Embora não fosse um jogo novo, Tom ficou imensamente feliz por poder jogá-lo novamente. Mas uma coisa estava terrivelmente errada. Ao apertar Start, a tela de abertura mudou por apenas uma fração de segundo. Antes da tela ficar preta, a imagem que apareceu neste frame era a tela de abertura do game bizarramente distorcida, com o céu escuro, água vermelha, e onde deveria estar escrito Sega 1991, estava escrito Sega Brinks, estava escrito Sega 666. Para piorar, o próprio Sonic estava mudado, seus olhos estavam totalmente pretos e sangravam, exibindo um par de aterrorizantes pupilas vermelhas e brilhantes. Para piorar, esses olhos macabros pareciam olhar diretamente para Tom. Tom achou curioso, mas foi tão rápido que ele pensou que aquilo era apenas do game. Após uma tela preta, uma nova tela apareceu com 3 save files de Sonic. Eu não sei pronunciar, então vai estar aparecendo na tela para vocês. Algo impossível de acontecer. A tela que mostrava os 3 arquivos de save por si só era muito estranha. O fundo era composto com algo parecido com nuvens vermelhas e escuras. E a música que tocava era estranha, bizarra, muito parecido com a que tocava no game. Eu também não sei pronunciar, então vai estar aparecendo aí para vocês. Tom reparou nos 3 arquivos de save e mais uma vez se espantou. O primeiro arquivo era um save de tiles
O segundo era um save de Knuckles, personagem que sequer existiu no primeiro game do Sonic. Ainda mais bizarro era o terceiro arquivo, um save file nomeado como Robotnik, ninguém menos que o arqui-inimigo do Sonic. E vendo todas essas coisas estranhas, Tom concluiu que aquilo não era apenas um bug do jogo. Aquilo deveria ser uma versão hackeada de algum game do Sonic. Esta era a explicação mais lógica, pois como seria possível para o primeiro game do Sonic possuir save files do terceiro game e ainda contar com o próprio Robotnik como personagem jogável? Além disso, onde estava o Sonic? Apesar de todas essas bizarrices, Tom não se sentiu amedrontado e resolveu encarar o desafio, escolhendo Tails para começar o game. A tela ficou preta por alguns segundos e uma macabra risada pixelada soou, muito semelhante à risada de Kefka, vilão de Final Fantasy VI. Então surgiu uma mensagem na tela em uma tipografia estranha, lia-se apenas Rio ACT1. Após isso, o game enfim começou. O cenário da clássica Green Hill Zone de Sonic 1 apareceu e Tails começou a correr ao controle de Tom. No entanto, a fase não possuía nenhum inimigo e progredia sempre em linha reta, ao som de uma estranha música que parecia tocada de trás para frente. Após 5 minutos em linha reta, Tails encontrou algo estranho, parecia um dos animais que são salvos ao fim de cada level, mas eles estavam mortos. A partir desse momento, a música invertida começou a diminuir de volume e ficar cada vez mais lenta, e uma sucessão de animais mortos começou a aparecer pelo caminho, todos dentro de sinistras poças de sangue e parecendo mutilados. Para deixar tudo ainda mais estranho, a cada animal que Tails passava, sua expressão parecia ficar diferente, como se o próprio personagem estivesse ficando triste, se é que isso era possível. Ao fim da fase, os animais e a música sumiram. Tails continuou correndo até que de repente parou, e diante dele estava Sonic, de costas e com os olhos fechados. Tom então começou a assistir o que parecia ser uma pequena cena no jogo. Tails parecia estar feliz por ver Sonic e foi se aproximando lentamente dele. Conforme Tails chegava perto, um estranho som de estática surgiu e começou a ficar cada vez mais alto. Quando Tails chegou perto de Sonic, que parecia estar ignorando, e esticou seu braço para tocar nele, Ouriço abriu os olhos, os mesmos olhos negros com pupilas vermelhas que apareceram no início do jogo. Depois disso tudo ficou preto por alguns segundos e o primeiro contato aconteceu. No meio da tela preta, uma mensagem cabulosa apareceu para o Tom. Olá, você quer brincar comigo? Como dito, a curiosidade nos move adiante. Ela nos dá o desejo de descobrir coisas que não conhecemos, e foi a curiosidade de Tom que prevaleceu sobre seu medo neste momento. Por mais que ele desejasse parar de jogar, naquele exato momento sua curiosidade o obrigou a seguir adiante. Hide and Seek era a próxima fase, título de nenhuma fase conhecida dos jogos do Sonic. A fase começou e tudo parecia em chamas, não havia mais nada no cenário, a não ser o chão e o fundo que mostrava uma das florestas do jogo sendo consumida por um fogo insaciável. Tails estava lá, mas nessa fase ele olhava diretamente para o jogador, fazendo gestos, como se estivesse em desespero, como se implorasse para que Tom o tirasse daquele lugar. Assustado, Tom começou a correr com Tails, como se tentasse sair daquele lugar, e uma música ainda mais sinistra começou a tocar. Durante a corrida, a macabra risada de Kefka ressoou. A imagem de Sonic de olhos negros e vermelhos aparecia em todos os cantos da tela. Então o próprio Sonic apareceu, seguindo Tails, como se estivesse planando sobre o chão. Uma nova e dramática cena se iniciou. Tails tropeçou, caiu e começou a chorar. Sonic apareceu diante dele, com seus olhos negros, por onde agora escorria sangue, e seu rosto estava diferente, apresentando um sorriso estranho, psicótico,
como se ele estivesse apreciando o sofrimento de Tails, que o encarava horrorizado. Numa fração de segundos, Sonic avançou para cima de Tails e imediatamente um som muito alto, que parecia um grito angustiado e distorcido, ecoou, e a tela ficou preta mais uma vez. Você é muito lento. Quer tentar novamente? Desafiou o game macabro, ao som da gargalhada sinistra. Tom estava em choque com o que tinha acabado de ver. Tails estava morto, assassinado pelas mãos do próprio Sonic. A tela de seleção de personagens reapareceu, mas o save file de Tails estava diferente. O personagem não estava mais lá, mas no quadro acima havia uma imagem de Tails, com olhos negros e sangrentos, pelos escuros e uma expressão mórbida no rosto. Tom imediatamente escolheu Knuckles para continuar o game, tentando fugir daquela tela com a imagem morta de Tails. Novamente a risada maquiavélica foi ouvida em mais uma tela preta. Isso já estava causando arrepios em Tom. Ele já não sabia mais em quem acreditar. Seria tudo isso algum bug do jogo, uma versão hackeada ou uma brincadeira de muito mau gosto com os personagens de seu jogo favorito. Após alguns segundos, o nome da próxima fase apareceu: You Can't Run. A fase começou. O plano de fundo era a mesma imagem das nuvens vermelhas da tela de seleção do save files. E não havia nada além do chão metálico no cenário. A música que estava tocando era uma macabra melodia. Knuckles começou a correr ao comando de Tom, mas durante sua progressão o jogo era interrompido, vez ou outra, por uma estranha estática vermelha. De repente o chão por onde Knuckles corria ficou encharcado com sangue. Poças vermelhas se espalhavam pelo chão e esguichos de sangue brotavam por todos os lados. Sonic então apareceu diante de Knuckles. Logo após isso surgiu uma tela preta com a mensagem Found You, traduzindo, te encontrei. A estática vermelha reapareceu e Knuckles surgiu em pânico. Na sequência, um terrível som incompreensível ecoou. Sonic então voltou e apareceu, envolto numa estranha névoa escura. Tom já estava ficando cansado daquilo e tentou fazer Knuckles atacar Sonic. Porém, a cada investida, Sonic apenas desaparecia ao som daquela terrível e incessante risada e reaparecia ameaçadoramente atrás de Knuckles. Uma nova ceninha para assombrar ainda mais Tom. Knuckles, assim como Tails, estava caindo no cenário, balançando a cabeça como se estivesse esgotado até o fim de sua alma. Sonic apareceu e o atacou e a tela preta reapareceu, mas dessa vez não houve nenhuma risada. Tom ouviu um som alto e distorcido por alguns segundos. Dizia: tantas almas para brincar, tão pouco tempo. Você concorda? Perguntava o jogo. O que era aquilo, afinal de contas? Como era possível um simples game fazer aquilo com o jogador? Será que o Sonic, ou o que quer que fosse, estava tentando se comunicar com o próprio Tom? Essas perguntas começaram a pipocar na cabeça de Tom. Com muito esforço, Tom conseguiu libertar sua mente do jogo e desligá-lo. Exausto, ele resolveu tirar um cochilo para tentar relaxar e esquecer todo o horror que aquele jogo estava se tornando, mas isso não aconteceu. Enquanto dormia, Tom teve o pior pesadelo de sua vida. Ele estava num local de pura escuridão, iluminado apenas por uma estranha luz vinda do alto. Ao seu redor, ele podia ouvir os gritos e vozes de Tails e Knuckles, que bradavam coisas como: nos ajude, por que você nos entregou a ele? Fuja daqui antes que ele te pegue. Quando os choros e gritos pararam, Tom ouviu uma risada sinistra, não a mesma que constantemente ouvia no jogo, mas sim a risada própria do personagem Sonic, mas muito distorcida, macabra, como se fosse a voz algo que não existisse, ou não deveria existir. E então ele ouviu a voz do ouriço. Você é muito divertido de se brincar, garoto, assim como seu amigo Kyle. Apesar dele não ter durado tanto, não vai demorar muito até que você se una a ele e a todos os meus outros amigos.
E então Tom viu que do meio da escuridão Sonic caminhava em sua direção, com sua imagem indo e vindo em todas as direções. Você não pode correr, garoto. Você está no meu mundo agora, assim como os outros. Sonic agarrou Tom e ele pode ver bem de perto aqueles terríveis olhos negros com pupilas vermelhas que jorravam sangue. Em um sobressalto, Tom acordou deste terrível pesadelo, soando. O garoto estava assustado até o fundo de seu coração, e só o que desejava agora era jamais ter começado aquele jogo estúpido. Porém, contrariando a razão, ele voltou ao mesmo computador e iniciou o Sonic.exe. Agora era a vez de Robotnik encontrar seu destino. Aí galera, se você gostou da história até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe para amigos se possível. Eu vou trazer o resto dessa história no próximo vídeo, pois ainda tem mais uns 10, 11 minutos de história ainda. Então se fosse botar tudo nesse vídeo ia ficar bem grande e acabaria desanimando muitos de verem o vídeo. Então deixarei para o próximo vídeo. Então valeu, até a próxima.